No vídeo de hoje eu vou falar 3 perguntas sobre HPV. Olá, eu sou a doutora Maria Emília, falo de São José dos Campos e para saber como agendar sua consulta, acesse a descrição desse vídeo. Eu vou responder 3 perguntas que chegaram na última caixinha de perguntas e que são relacionadas ao vírus do HPV. Primeira delas, minha filha fez pesquisa de HPV e deu alto risco, porém ela fez colpo e não deu lesão. O Dilmirena ajuda quem tem mioma submucoso, fluxo muito forte e diminui lesão de HPV? Então vamos lá. Ter HPV não é uma doença, ele é um marcador de risco. Ele significa que essa pessoa tem mais risco do que a população em geral de vir a ter uma lesão. Se ela vai ter ou não depende da imunidade dela. Então, quando dá uma pesquisa de HPV positiva, o que se faz é realizar uma colposcopia, que é um exame que olha o colo do útero com uma lente de aumento, vê se tem alguma lesão ali, se tiver alguma área suspeita, se faz uma biópsia e manda para exame. Como não tinha nada, o que se faz aqui é acompanhar, tá bom? O Dilmirena, ele ajuda muito sim, tanto diminuir o fluxo menstrual, quanto no processo de eliminação do vírus do HPV. O que se sabe? Que o DIU de cobre, ele aumenta em 30% o clearance, que é clarear a infecção, a eliminação do vírus do HPV, seja o DIU de cobre ou o DIU de cobre mais prata. E o DIU hormonal, Kalina ou Mirena, ele aumenta em 20% a taxa de eliminação do vírus. E isso acontece porque o DIU, ele funciona como um corpo estranho. Então, o corpo entende que tem que ficar com a imunidade mais ativa ali, aumentar a quantidade de anticorpo, ficar mais vigilante. E isso ajuda no processo de eliminação do vírus. Quando tem um mioma submucoso, que é tipo como se a gente fosse comparar o útero com o abacate, ele seria o caroço do abacate, o que fica no miolo. Precisa avaliar, dependendo do tamanho do mioma, ele precisa ser retirado por histeroscopia, que é uma câmera que entra dentro do útero, faz a retirada antes de fazer a inserção do DIU. Qual exame faz para descobrir qual é o tipo, número do HPV? Então, existe um exame que coleta direto do colo do útero, que se chama PCR, que é a mesma coisa que genotipagem, e existe alguns PCRs de genotipagem para HPV que eles dizem qual é o subtipo. Um deles é o Flowchip, que ele consegue identificar 35 subtipos de HPV, tanto HPVs de alto quanto de baixo risco. Então, o teste é genotipagem para HPV. Como aumentar a imunidade para HPV? Eu vou fazer um evento que vai abrir as inscrições no dia 19 de março, que se chama Livre do HPV, que eu vou trazer tudo que tem de evidência científica mais atual sobre como eliminar o vírus e como aumentar a imunidade ao HPV. Então, para quem quiser se inscrever, acesse a descrição desse vídeo que vai ter lá o link de inscrição para esse evento no dia 19 de março, que a gente já pode adiantar aqui. Então, o que é sabido que ajuda a imunidade ao HPV? Primeiro e mais importante, tratar as lesões. Tudo começa pelo tratamento da lesão, tá? Porque a lesão é como se fosse a casinha do vírus. Então, quando a gente destrói a lesão, a carga viral, que é a concentração de vírus no corpo, diminui muito e é o melhor momento para o organismo da pessoa eliminar o vírus. Vacina do HPV, ela ajuda a diminuir a chance de aparecerem novas lesões, de acontecerem recidivas ou lesões em outros sítios. Por exemplo, no canal anal, ou a pessoa teve uma lesão de colo, evitar que apareça lesão de vagina. Para isso que serve a vacina. Imunoterapia. Existe tanto umas injeções para imunidade que ajudam a imunidade a melhorar com beta-glucana. Existe imiquimod, que é um agente imunológico que a gente usa no pós-tratamento para aumentar a imunidade local e diminuir a chance de aparecerem novas lesões. Vitaminas, existem algumas vitaminas que sabido que ajuda, como zinco, ácido fólico, B12. A avaliação do parceiro, se o parceiro tiver com lesão, ela tem que ser tratada essa lesão para evitar que
fique voltando a lesão na paciente, parar de fumar, e ali importa tanto o tabagismo ativo quanto passivo, mesmo quando é um parceiro que fuma, isso ajuda o HPV a ficar persistente. Parar o uso de anticoncepcional oral, em geral a gente substitui o anticoncepcional oral pelo DIU, porque 10 anos de uso do anticoncepcional oral aumenta em 124% o risco de câncer de colo de útero. Tratar a obesidade. Obesidade é um fator de imunossupressão ao HPV, então pessoas que são obesas, elas vão ter mais lesão, sim. Tratar a depressão, ansiedade, estresse, porque isso diminui o funcionamento dos linfócitos, que são os faxineiros responsáveis por varrer o HPV do corpo. Então, pessoas que têm depressão, ansiedade ou que têm mau gerenciamento do estresse, estresse todo mundo tem, mas é como a gente gerencia esse estresse, vão ter uma imunidade pior. Esse é o básico, né? Existem algumas outras coisas como pessoas que são transplantadas, aí tem que ver o imunossupressor, se tem como diminuir ou não. Pessoas que têm HIV precisam tratar o HIV, porque isso influencia na imunidade. E de forma geral é isso. Eu vou deixar um outro vídeo aqui para complementar o assunto de hoje. E para você que ainda não está inscrita no evento Livre do HPV, que vai ter ingressos liberados no dia 19 de março, clica aqui no link na descrição do vídeo e se inscreve agora.